Fala pessoal! E aí? Começando mais um Dumblecast aqui com o meu parceiro Douglas e hoje o nosso convidado para lá de especial aqui, ó, o Eduardo, mudando o nome do nosso podcast para Careca Cast. É que eu tô de boné, né? Aí, mas tá acabando. Tá acabando, cabelo. Hoje a gente tá trouxe um convidado um pouco diferente, um convidado que não é necessariamente da área do fitness, que não trabalha na área do fitness, mas que pratica musculação, treina pesado e teve um resultado top, excelente na academia. Então, a nossa ideia aqui hoje é trazer a experiência não só da gente como personal trainer, mas também de um praticante que conseguiu ter um resultado e também para ele falar um pouco da rotina dele, para vocês verem que realmente não é fácil, mas que é possível. E vou deixar ele se apresentar daqui a pouquinho, mas primeiro a gente fala dos nossos patrocinadores. Hoje vamos começar falando da Doceria das Bitens. Ah, tu quer começar pela doceria? Doceria das Bitens, nossa patrocinadora, melhor doceria da cidade de Viamão. Ali na Crescente de Andrade, número 60. Aí tem a Loguria também, loja de maquiagem, tudo pra beleza. E a Shoy Suplementos, né? A Shoy Suplementos. A melhor loja de suplementos da cidade e da região, tá? Eduardo, começa te apresentando, fala aí um pouquinho de ti, a tua idade, a tua profissão. Ok. Meu nome é José Eduardo Garibotti, eu tenho 52 anos, né? Eu sou médico pediatra e é assim, vou contar um pouco da minha história, então, por que eu resolvi fazer uma mudança na minha vida, assim. Quando eu tinha 50 anos de idade, chega aquele ponto da vida, assim, que se fala assim, o cara enlouquece, compra uma Ferrari, troca de esposa ou de marido, né? E eu cheguei nesse ponto, assim, porque na época que eu completei 50 anos, estava à beira da pandemia, e eu estava num relacionamento que não estava legal. Eu morava em Porto Alegre, vim morar em Viamão em função dos meus cães. Eu tinha um sítio com animais de criação e com animais de rua, assim, mais de 100 cães de rua e tal. E eu precisava de um espaço grande. A minha casa em Porto Alegre não comportava mais e eu estava também numa briga com o meu vizinho, porque eu já estava com muitos cães e tal. Então a gente resolveu vir para cá. Eu sou gay, eu tenho um companheiro, eu vim com ele para cá. Tinha um companheiro, porque agora estou separado. E a gente veio morar em Viamão. Bom, isso foi em 2013. Os anos só passaram. Um pouquinho. 100 cachorros? 100 cachorros. Na verdade, eu tive mais. Impressionante. Eu tive uns 150 cães, mas eles foram morrendo e tal, né? E aí agora deve estar em torno de uns 100 animais, talvez um pouquinho menos. Né? Mas é muito cuidado, né? E aí é muita coisa, assim. Os anos foram passando, eu me deteriorei financeiramente em função disso e tal. Eu já não gostava de vir aqui porque eu tinha minha vida em Porto Alegre. E sentia falta daquela vida que eu tinha, apesar de que eu trabalho lá, quase toda a minha vida profissional está lá na cidade, lá em Porto Alegre. E eu estava me descuidando da minha saúde e tal, se bem que eu nunca tive nenhuma doença, mas a minha aparência física estava se deteriorando, porque eu já não era mais um garoto, eu já estava com mais de 40 anos, né? E chega um ponto assim que tu não está cuidando da tua dieta e tal. Nunca fui gordo, mas o corpo já estava dando sinais de que não estava legal, assim, né? Eu já estava ficando com fadiga, né? Eu já estava ficando com dificuldade para tocar a vida. Assim. E nessa época tu treinava? Não treinava. Então estava sedentário. Estava sedentário. Normal, né? Entre aspas, é trabalho, casa, os cuidados, né? Isso, com os animais com e tal. Os bichos, né? E tal. E que é uma coisa bem difícil, assim. Não, tanto imagina, sem bicho. Para mim quanto para ele, era. E eu cheguei a treinar um período da minha vida. Eu fiquei mais de 10 anos parado. Eu vim para cá em 2013, final de 2013, eu acho. E eu parei de treinar completamente em 2010. Então eu já estava há bastante tempo, 2010, 2009, por aí eu parei. Então eu já estava um tempo sem treinar. Eu tive um personal lá em Porto Alegre. O cara era bem dedicado e tal, mas eu não estava... Eu treinava todo dia, mas não estava no nível assim, de treinar pesado, eu acho. Assim, porque eu obtive muito mais resultados hoje em dia com o Cássio, e o meu personal antigo não era um cara ruim, ele era um cara bom, que era o Carlos, né? Mas eu não estava atingindo na época. De qualquer maneira, eu estava fazendo alguma coisa, estava com um corpo legal, mas não era o corpo que eu tenho agora. Tá?
Então, como eu estava falando para vocês, passou o tempo e tal, e as coisas foram se deteriorando, até que chegou aquele ponto de corte dos 50 anos. As pessoas às vezes têm aos 40, têm aos 30. Eu nunca tive crise nessas idades, mas quando chegou aos 50, eu disse, pai, eu não sou mais um garoto, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então, eu pensei assim, não tinha me sobrado mais nada. Eu vim para uma cidade que eu não queria, eu já não tinha mais os amigos que eu tinha, me casei, fiquei numa bolha e as coisas se dissiparam, as pessoas sumiram, eu também não procurei mais. Meu físico estava deteriorando, eu estava, apesar de aparentar sempre menos idade do que eu tenho, eu já estava vendo que a coisa não estava segurando mais, né? Aí eu pensei, o que sobrou no final? O que sobrou? A minha mente e o meu corpo, foi a única coisa que sobrou, né? Eu mudar a minha mente, né, através do meu corpo, né? E vice-versa, uma coisa está atrelada à outra, né? Então eu fui atrás disso. E aí o meu ex-companheiro conhecia o Cássio, porque ele tinha treinado na academia, e ele me indicou ele. E aí eu procurei, né? Sim. E aí eu já tinha começado a mudança, já tinha modificado a minha dieta, já tinha parado de comer porcaria, eu comecei a perder peso paulatinamente, assim já, né? Mas eu estava por conta ali, não tinha ninguém me orientando. E aí comecei a treinar com o Cássio, né? E nos primeiros meses eu já comecei a notar a diferença, né? A mudança. E me diz uma coisa, um aspa, quando tu tinha comentado. Uhum. A tua cabeça referente a sistema de alimentação, desses cuidados a mais com a tua saúde, que tu estava mais preocupado agora, mais próximo, no caso dos 50 anos, né? Onde Sim. tu começou a procurar o Cássio. Não estou desmerecendo o teu trabalho, não é isso. Uhum. Com o que tu tinha na época com outro professor, eram os mesmos? Ou era mais, assim, não vamos colocar como desleixado, mas assim, era menos preocupado, talvez? Não sei, é só pra gente... Eu era menos preocupado com essa questão E daí tu não te privar... Não é privar também, né, a palavra, porque se tiver dentro da dieta, tudo certo, né? Mas eu digo no sentido, talvez com menos informação, tinha menos cuidado com certos alimentos, Sim. daí talvez o resultado poderia talvez não vir também por causa disso, ou tu acha que não? Assim? Não, eu acho que sim. A dieta foi uma coisa que fez diferença. Até porque eu era mais jovem, eu achava que eu podia comer tudo. Aham. Né? E eu comia realmente. Eu cheguei a procurar uma nutricionista, mas naquela época não seguia exatamente aquilo que ela mandou e tal. Né? E era outra época também, não tinha os conceitos que tem hoje. Era outra época, era diferente. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Eduardo. Em que ano que tu começou? Em que ano foi esse que tu treinou? Em que ano era, mais ou menos, só pra gente ter uma noção? Tu falou que treinou com outro personal. Em que ano era isso? Eu treinei de 2006. De 2006 em diante, eu acho que eu fiquei uns 4 anos com ele. 4 anos. Então tu ficou mais ou menos uns 8, 9, 10 anos sem treinar. Mais ou menos isso. E como é que era a tua rotina? Como é que era a tua rotina e como é que ela é até hoje? Só para o pessoal saber, assim. Eu sei porque a gente faz aula todos os dias, mas como é que é a tua rotina? A minha rotina de trabalho... Hoje não, né? Tu trouxa. Eu trabalho em média 12 horas por dia, porque eu sou médico, faço plantão. Eu entro às 7 da manhã e saio às 7 da noite. Tá? Tem dias da semana que eu faço plantão noturno e quase sempre eu estou de plantão no final de semana, geralmente durante o dia, nos domingos, que foi o que eu consegui conciliar e tal, para pelo menos ficar com o sábado livre. Né? Mas às vezes eu tenho que fazer sábado para completar a minha carga horária. Porque eu sou funcionário da Prefeitura de Porto Alegre e tenho que cumprir a minha carga horária. Às vezes não fecha, eu tenho que fazer uma complementação disso daí. Né? E tu lembra quando tu começou na tua primeira avaliação física, o que apareceu, qual era o teu percentual de gordura na primeira avaliação física que a gente fez no primeiro mês? Era 28%. Era 28%. 28%. Né? E quanto deu na tua última avaliação? 27. Um ano e meio depois. Um ano e meio depois, 11%. 11%. Então tira aí... Eu acho que, e agora... Agora deve estar menos. Não, agora não, desculpa. E na época que tu treinava, tu tinha controle em avaliação? Uma vez a gente fez uma avaliação e eu tinha 18%, acho. 18%, que é o número que eu me lembro da época. E também não tinha tanto cuidado nessa questão de reavaliar resultado para ver se o trabalho estava indo de acordo com o que tu queria? Não tinha. A academia, na época, lá oferecia uma pessoa para fazer uma avaliação, mas o meu... Pode falar onde tu treinava? Sim, era na Bioativa, na Ramiro Barcelos.
Foi lá que eu treinei durante todo aquele tempo. E o meu personal fazia algumas vezes as avaliações e tal. Mas eu lembro que não saía ali dos 18%, não. Mas eu não tinha cuidado com a dieta mesmo, comia o que eu queria. Só para fazer o gancho com o que eu tava te perguntando, era 28% e tu tinha, se não me engano, 89 quilos, né? Quando a gente começou. Quando a gente começou, eu estava com peso em torno de uns 90, eu acho, 89, 90 É, 89, 90, né? E É agora... quase um terço, né? Um terço disso Só de gordura. só na picanha. E 28%, entre 28 e 29. Isso. E agora com 11% de gordura, tu tá com quantos quilos? Eu tenho 84 quilos. Diferença, né? E dá pra ver 6 que... quilos totais. Não se Exatamente. apegue à balança, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho Quem acha que é isso ainda, eu tenho 1,80 m de tem que altura. apanhar na cara, tá? É, exatamente Só isso. para que eu- saber de se eu Deus. tenho 1,80 m de altura para poder ter um parâmetro, né? É exatamente essa comparação que eu queria fazer. Assim, ó, ele saiu de 89, 90 quilos, 28% de gordura, para 84, 85, né? E 12% que ele, né? A tua última avaliação foi quando? Faz uns... Foi em maio. Em maio. Acho Então que foi maio. mas vamos contar que tu tava com 85 quilos. Então tu saiu de 89, 90 e 28% de gordura para 11% de gordura e 85 quilos. 85 quilos, isso aí. Olha a diferença, né? Olha, tira aí 28 menos 11. Mais de 2. 28 menos 11 dá, cara, dá... Tipo assim, ó, Dobro exatamente. mais um pouco. Ele perdeu mais da metade da gordura que ele tinha, No né? final de fevereiro para cá, que foi quando eu comecei a acompanhar com um médico que está me auxiliando, né, que é o Dr. Darcy, eu perdi de lá para cá 9 quilos de gordura corporal, sem alterar muito o meu peso, aumentou 1 ou 2 quilos, e eu ganhei quase 7 quilos de massa magra, Que diferença, né? fazendo dieta. Né? É porque se tu avaliar essas diferenças de valores, né? Isso tem a ver com digestão, hidratação, né? Ossos, enfim, isso influencia, né? No peso, nessa diferença. Se tu for olhar, mas é 2, parece que não fecha, né? Mas isso influencia quando tu vai pegar, principalmente comparar avaliações com plicômetro, que não se compara métodos, né? Quando vai pegar biopedância, mas daí quando tu pega uma biopedância, tu consegue ver alguns valores, dependendo do nível de qualidade deste aparelho, né? Que não é qualquer um também. Apesar de todos serem indiretos, tem uns top que te dão mais próximo, assim, Sim, o da equipamento realidade, dele é né? bom, porque ele fez a medição das pregas e tal, e os valores são muito parecidos. Aham. Ah, então coisa boa. E tu faz acompanhamento nutricional? Sim, faço. Lá na clínica mesmo tem uma nutricionista que me avalia antes. Então, A dieta que eu sigo agora foi ela que me passou. então vamos lá. Sob orientação dele, né? O Eduardo tá há 1 ano e meio, pelo menos, com um profissional de educação física, né? Que sou eu, no Sim. caso, na academia, né? Passando treino, periodizando treino, mais acompanhamento nutricional com uma nutricionista e tu tem mais um acompanhamento médico, Do né? médico, isso. Isso é mais recente, né? Isso é de fevereiro para cá. E que tipo de acompanhamento é esse que tu faz com o médico? Esse acompanhamento, assim, além da orientação da dieta, ele tem uma prescrição também com relação a hormônios, assim. Né? Então, eu uso esteroides. Né? Atualmente eu estou usando Deposteron, 200 miligramas por semana, e eu estava usando metandrostenolona, que é o Dianabol, né? O nome comercial antigo e tal. Mas eu já parei com o Dianabol faz alguns dias, porque era para usar só por 30 dias, e o Deposteron eu mantenho utilizando. De fevereiro para cá eu já usei outras drogas. Eu comecei com a oxandrolona, que são drogas orais, né? Eu usei também o estanazolol por um tempo, e agora usei o Dianabol, que é a metandrostenolona, e agora eu estou sem os orais, estou só com injetável, que é o Deposteron. Mas eu cheguei a usar testosterona também pura, bioequivalente injetável no início, e usava testo-gel. Mas depois a gente foi modificando o protocolo, porque ele me diz que os receptores eles se adaptam, né? Fica mais difícil de conseguir algum ganho, alguma modificação. A sensibilidade aumenta, né? Exato, a sensibilidade vai diminuindo, na verdade. Então tu tem que trocar as moléculas, né? E meu protocolo agora, eu estou só com o Deposteron, que é o cipionato de testosterona, eu acho, né? Isso é pra gente ver que, assim, o que acontece, Eu né? quis falar a sensibilidade aumenta no sentido de tu ter mais a dificuldade de não conseguir ter Sim.
o benefício, né? Sim, o da benefício, droga. né? O Eduardo falou que ele tá usando esteroide, mas é bom a gente lembrar que ele tem todo entenda. um acompanhamento Filtre, né? Quem médico. tá assistindo. Não é pelo assim, amor de Deus. mas o fulano tomou. Aí vai Então, entrar os mimizentos. Agora é a hora que entra os mimizentos. É por isso que teve resultado. Não, cara. Não é Não, só a gente isso. vai continuar aqui pra explicar essa rotina dele e tal. Porque é tão difícil quanto a de qualquer pessoa, mas tem um fator determinante aí em resultado, é o que vale. E é isso que ninguém pode tirar. Que a gente vai continuar o assunto e vamos chegar nesse ponto aí. Que é o que a gente fala todos os dias, é que qualquer pessoa que tu pergunte vai falar isso, entendeu? Chega a ser ridículo de ficar repetindo a mesma coisa todos os dias. Mas, e por anos, né? Mas eles querem acreditar na facilidade, né? Por isso que eu tô falando. Os mimizentos, precisa seguir a gente também, que é mimizento. Tá? O esteroide, assim, é a cereja do bolo, assim, porque eu já tinha Exato. mais de um ano de treino, tem que ter alguma maturidade muscular para começar a usar isso, saber treinar, ter um acompanhamento com alguém que Pra sabe poder ter o benefício do esteroide. disso. Então pode chegar numa academia, o pessoal já querer saber quem é que vende as paradinhas. Até porque é eu um nem graveto, não eu tem nada. Eu não estou comprando paradinha de ninguém, eu estou comprando esteroides de um médico que sabe, né, que está me Paga acompanhando. imposto, que faz tudo Exatamente, certo, é. tem nota. Não é nenhuma droga ilícita, é tudo feito em farmácia de manipulação ou é comprado em farmácias. E tu Em também apresentação Não é comercial. no banheirinho aí, É, começa... que o cara tá me injetando. Não, não é nada disso, assim. É tudo legal. E tu também faz exames para Sim. periódicos ali para te ver se não tá tendo nenhum tipo de alteração, né? Eu faço exames periódicos para ver como é que o meu organismo está reagindo, assim. Eu tinha uma testosterona inicial de 478 e ela saltou para perto de 1000. Isso para mim foi uma diferença enorme, assim. Eu não tenho ideia de quanto era a minha testosterona quando eu era mais jovem. Eu tenho um número na minha cabeça, uma vez eu dosei, quando eu não tinha 30 anos ainda, e eu acho que era em torno de 600, eu tenho esse número na cabeça. E eu também decidi fazer isso, porque isso também é uma espécie de reposição, porque eu tinha sintomas, eu tinha cansaço e tal, tinha um acúmulo de gordura que já estava difícil de continuar perdendo. No início eu perdi com o treinamento aqui, sem nada, sendo só natural, mas isso começou a ficar mais difícil para os resultados que eu queria, né? E como eu falei assim, eu tenho mais de um ano de treinamento e foi uma decisão que eu tomei, porque quando a gente deixa de ser natural, né, a coisa não volta nunca mais a ser, na verdade, como era antes. Então, Sim. é um risco que tu assume, né? É uma coisa que tu vai ter que bancar isso por um período da tua vida, né? Então, tem que ter grana para isso, porque eu pago as consultas, tem as medicações que são caras, e tem que ter plena consciência disso, né? Deixou de ser natural, tu não vai ser mais como antes, né? E tu vê que diferente. tem um passo a passo importante, né? Ele primeiro, que Teve o uma Eduardo reflexão ali, né? É, Chegou num ponto, vamos pensar como se fosse um marco zero, né? Exato. o que aconteceu? O Eduardo ele resolveu, traçou quis a mudança. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, ele buscou um profissional de educação física, que no caso fui eu. Aí no terceiro passo, ele buscou uma nutricionista. No quarto passo, ele buscou outro tipo de mudança. Depois de um tempo. Depois de um tempo. Não é o que acontece, o que a gente vê muito é aquele coisa processo ao contrário. de pular etapas. Não, eu ao invés de querer, eu quero a mudança, eu vou para o passo 1, mas eu já quero pular para o passo 4. Eu não passo pelo 2 nem pelo 3, né? Então, fica também uma reflexão para quem tá nos assistindo e para quem está começando ou para quem já tem mais algum tempo de academia, que tem um passo a passo, tem um momento certo de tu fazer as coisas, não é sair fazendo de qualquer forma, com o fulaninho que me contou que tomou e comprou do deu um ciclano resultado e que legal, teve não sei o não quê. sei o quê. Tá, mas e como é que tá o teu corpo por dentro, fora a carcaça, como é que ele tá? Tu faz acompanhamento, não faz? Os exames, como é que tá? É Exatamente. periódico, não é? Né? Então, tu tem que saber o que está acontecendo. Só que a maioria, a gente sabe que não é assim, né? Infelizmente. Né? É um percentual muito baixo, né? Exatamente. De que- O Eduardo ainda tá no mundo perfeito. Sim. Como tem acompanhamento, assim, eu não tenho muitos efeitos colaterais, assim. A única coisa foi uma mudança no humor, uma irritabilidade. Eu tive que aprender a lidar com isso, ainda estou aprendendo a lidar com isso. Às vezes é difícil segurar, né? Chega Eu já era meio irritado. estourado. Mas eu já aprendi, assim, mas eu não tenho espinhas, eu não fiquei com retenção, eu não fiquei hipertenso.
A única coisa que modificou um pouco foi meu colesterol, mas isso a gente está controlando com a dieta, com alguns suplementos que eu estou usando, com ômega 3 e tal. Mas a única coisa, a alteração foi mesmo no meu humor, assim. Mas a gente tenta controlar os parefeitos pelo auxílio desse profissional, desse médico, que é o Dr. Darcy, que me acompanha. Então, eu não estou fazendo nada bangu aqui, de boca, assim, que eu ouvi de outro cara, não. Ele adaptou um tratamento para as minhas necessidades, está controlando com exames. Eu vou lá, converso com o cara, eles veem os sintomas que eu estou apresentando e tal, se estou tendo algum parefeito e tal, e a gente tenta equalizar isso com tratamento. Então, é por isso que é importante acompanhar com alguém. E não chegar de cara na academia já querendo usar alguma coisa. Não é assim que funciona. Inclusive, tem pessoas que usam há mais tempo, tal, que são especialistas da área, e que dizem que, na verdade, as pessoas deveriam usar isso com 3, 4 anos de treino, quando tu já atingiu treino mesmo, né? Não essa coisa de vir 1, 2 vezes por semana e ficar 3, 4 meses sem vir, né? Mas treinando mesmo, 3 anos de treinamento, que aí tu já atingiu aquela maturidade, já viu que não tem mais o que fazer, então começa a usar os esteroides para tentar dar uma melhorada. Mas no meu caso, assim, eu tomei a decisão porque eu não tenho mais tempo a perder, eu já não sou mais um garoto. Eu não tenho mais 20 e poucos, 30 e poucos anos. Porque até mesmo os esteroides, eles entram numa melhora da tua qualidade de vida, né? Exato. Melhorou não muito. É só estético. Claro, o estético vem junto no pacote, né? Se tu te dedica, se tu segue a dieta, as orientações, né? Mas entra também, como tu mesmo disse, reposição hormonal, qualidade de vida, menos cansaço, né? E isso é fundamental, imagina. Sim. Isso mudou imagina, completamente. Tu dormir melhor. E mesmo assim, por causa do estilo de vida que eu tenho, porque eu trabalho demais, eu ainda venho aqui, e com muita frequência, né, Cássio, cansado, de mau humor. Um detalhe bem importante. De onde é que tu vem, Eduardo? Eu venho do meu plantão, de Porto Alegre. Todos os dias tu vem treinar com o Cássio? Todos os dias. De Porto Alegre? De Porto Alegre. E isso tu me diz aonde ali? Às vezes eu venho de Cachoeirinha também, porque eu trabalho em Cachoeirinha. Tá. E de Porto Alegre tu vem da onde? Moinhos, aquela região ali? Venho do Moinhos de Vento, onde eu moro. Tá, dá uns 50 minutinhos ou se não mais, dependendo do Ou horário. venho da Lomba do Pinheiro, aí eu venho do trabalho mesmo. Normalmente eu venho do trabalho. Eu só venho de casa aqui para treinar na sexta-feira de manhã. Eu treino de manhã. Aí eu venho de casa, venho do Moinhos de Vento. Mas eu normalmente venho do meu trabalho, que é na Lomba do Pinheiro. Então, tranquilamente, tu ou pede venho da aí... Cruzeiro do Sul, onde eu trabalho também. Próximo de 2 horas. Próximo. 1h50, 45 só de deslocamento. Deslocamento. Entendeu? E tem isso assim, ó, eu peguei pandemia também, peguei horário reduzido na academia, a gente acordava de madrugada, eu tenho que agradecer ao Cássio. 7 horas da manhã, né? Isso, às vezes até menos, né? 6 horas, 7 horas. Isso, eu acordava 4, 5 horas e vinha treinar porque eu queria uma mudança, eu tinha um ideal de corpo, eu queria aquilo e eu ia fazer de qualquer jeito, né? Naquele período que o governador do estado resolveu fechar tudo, eu roguei todas as pragas do mundo para ele. Mas era difícil, era atrapalhou, era difícil. Porque a academia fechava às 8 horas da noite e o Eduardo sai às 7 do plantão, né? Em alguns dias. Não é possível, não chega E tempo. outros às 8, então não tinha como, a academia tá fechada. Aí a gente vinha... Mesmo sem carro na rua, tu ia chegar, não ia chegar. Não, mas a academia fechava às 8 e ele Não, saía... eu digo às chegar 7. 10 para as 8, se fosse o caso. Então a gente vinha às 6, 7 horas da manhã no inverno. Aí eu tinha que acordar às 5 horas para chegar aqui. Depois de um plantão de 12 horas. Depois do plantão, às vezes... Tá, então vamos lá, olha só. É 12 horas trampando. 12 horas. Tá? É mais 2 horas, 14, vamos botar 14. Porque vai ter uma sinaleira que às vezes tranca, né? Então vamos botar 2 horas aí, tá? Então é 14 horas. Tem o trânsito, que é um inferno ali no final da Ipiranga, no final Então, do dia. tu tem 14 horas. Aí isso já tá, entre aspas, morto. Né? Sim. Tá morto, já saiu com menos 14. Aí nisso tudo, eu tenho que me alimentar, nesse processo todo, me alimentar, eu tenho que treinar bem, né? Se eu quero um resultado, eu quero, né? Vai ter todo aquele programa de trabalho, de treino, direcionado para o que eu preciso, né? Isso é uma coisa que eu ia puxar de acordo com os resultados que o Cássio teve na avaliação. Sim. Porque não é só baixar peso, é ter ganho de massa. Então, tu tem um programa direcionado para isso, né? E quando tem um programa direcionado para isso, a gordura ela vai baixando progressivamente e, né? Eu tô repetindo até a balança, né? A balança, a galera, ai, balança, que balança. A balança até de não falar é nada. meus ovos. E então, assim, é muitas horas que tu fica morta para ainda ir treinar, se dedicar nisso por um bom período de tempo, uns resultados que tá tendo que são resultados ótimos em 1 ano e meio.
E a galera chega em setembro, outubro, pior ainda, novembro. Eu quero um negocinho aí. Não, Né? e... Então, cara, o que muda é a dedicação, é a consistência. É sempre essa mesma fala. Tu pode pegar de qualquer coach do caramba aí, do YouTube, qualquer lugar que tu pegar aí, os caras vão sempre falar a mesma coisa. É a consistência, é todo dia, é igual. Tem que treinar. É escovar o dente, tu não Tem escova que o teu dente treinar. todo dia. É ter que treinar. Quando eu velho. não venho treinar, eu fico muito culpado. Porque eu já acrescentei isso na minha rotina. Né? E aí eu me olho no espelho e eu digo, não, eu não vou vacilar agora. Porque tem ainda. Que agora muito, tá bom. Agora que tá bom, Aham. tem muita coisa para Sim. evoluir ainda, porque pode ficar melhor ainda, eu quero Sim. ficar melhor. Tá? Eu não vou dar para trás agora. E os teus objetivos foram oscilando conforme esse processo ou sempre teve Não, sempre essa teve. chamada assim? Sempre teve isso. Às vezes é difícil, às vezes eu tenho vontade. Uma vez que eu treinei, lembra, Cássio? Eu estava muito cansado e a academia estava cheia. Aquele dia minha cabeça não estava concentrada, porque ainda tem os problemas da vida, né? Sim. Que eu tenho que equalizar isso Que também. não é um robô, né? A cabeça não estava boa. Se não consigo concentrar para mobilizar carga, é um inferno isso. Né? Tem que me concentrar, porque eu vejo os caras aqui, os caras botam um monte de carga e eu não consigo, às vezes, mesmo hormonizado, ainda para mim é difícil. Né? Eu esperava mobilizar mais cargas em algumas coisas e tal. Não foi assim. A gente está aumentando paulatinamente, mas não é mágico isso também. Tá? Sim. E teve um dia antes de fazer esse tratamento que eu estou fazendo, que eu cheguei e disse, Cássio, eu joguei os pés no chão, tu lembra? Hoje não vai dar. Era um treino de, acho que era braço até, né? Devia ser. Tu lembra? Tu não lembra? Eu não lembro exatamente Foi qual era o treino, foi um qual grupamento era. Foi a única vez que eu desisti. Mas foi só aquele dia. Nunca mais. Mas a gente não é uma máquina, né? Então, Às vezes eu chego cansado, digo para ele, Sim. olha, eu acho que não vai dar. Ele diz, vai dar sim, aí ele vai dar mesmo. Né? Às vezes eu não consigo e tal, mas eu não desisti mais. Aquele dia eu desisti. sim. Foi a única vez. A minha cabeça estava muito louca aquele dia. Mas foi um dia, né? Muita Foi um gente às dia. vezes se apega a essas dificuldades que tu tem, porque vamos pincelar assim, tipo assim, muitas pessoas vão olhar e vão falar, mas vamos pensar no mimizento, né? É mais fácil porque é médico. É mais fácil. Pô, a gente... Não. O Eduardo tá falando aqui, cara, Não é fácil. 14 horas é morta já, só Não é de fácil, trampo assim. e deslocamento, velho. Deslocamento é um inferno. E tu, que trabalha às vezes 6 horinhas, 8 horinhas. Tá, vamos botar 8 horas. Do lado de casa, às vezes. Ou é 10 minutos caminhando. Aí a academia também no percurso de casa, né, e trabalho, tem 2, 3 academias. E mesmo assim, porque o astral, a estrela não juntou com a outra, e eu não consigo, e não sei o quê. Né, porra, poderia ter todas as tuas desculpas. É muito fácil. Ô, Cássio, olha só. Hoje eu tô quebrado. E o trânsito é foda. Já poderia ter parado há muito tempo. Sim. Né? E daí tem o lado também do Cássio, né? Como profissional, e tá fazendo um trabalho bem feito com alguém que quer. Sim. E manter motivado esse tempo todo. Uhum. E é isso que as pessoas não enxergam, né? Como é que se mantém motivado todo esse tempo? Me explica aí. Manter motivado todo esse tempo? Não sei se entra na ideia de motivação, né? Mas como tu tem um objetivo muito claro e dá pra ver que tu é bem determinado, muitas pessoas se apegam à motivação, né? E não é o lance da motivação, né? Tu tem que ter disciplina, né? É a disciplina. E a constância para manter ali, para te almejar, conseguir atingir uma meta, né? É que é sagrado esse horário. Eu evito de colocar qualquer coisa ali, né, para atrapalhar. Tem a questão financeira, o dinheiro eu separo já para pagar ele, porque isso aí para mim é... Como eu falei, foi a única coisa que me restou, foi a minha mente e o meu corpo. E eu ia modificar isso de qualquer maneira. Né? Ia tentar voltar a ter uma vida que eu tinha quando eu era mais jovem. E, na verdade, assim, eu tenho um shape melhor do que eu tinha naquela época. Melhor ainda, né? Eu consegui e vou melhorar mais ainda. Se Deus Tu quiser, acha eu que vou tu tá no teu auge, fisicamente? eu estou num auge que eu não tive antes, assim, mas ele pode ser melhor ainda. Sim. Ele vai ser melhor, eu espero que sim. Né? Eu vou continuar treinando com o Cássio, vou continuar com o acompanhamento, discutindo com o meu médico qual a estratégia. Quer perder mais gordura, quer ganhar mais massa, tu quer ficar mais monstrão, quer ficar mais seco. Então a gente vai conversando e tal e vai ajeitando isso. Né? Daí modifica a dieta, mas não adianta, tem que vir treinar, não tem mágica para isso. Eu até falo pro Cássio às vezes, olha, Cássio, aquele cara ali começou na academia quando eu comecei, o cara tá do mesmo jeito. E gente muito mais jovem do que eu. Então essa questão de idade é uma bobagem também. Isso envolve genética, isso envolve força de vontade, né? A gente não pode acreditar no que os outros falam pra gente, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Se eu fosse acreditar que, tu tem 50 anos, tu não vai conseguir,
Não vou conseguir, eu conseguia. E ir atrás das pessoas, né? Dos profissionais que trabalham, Sim, né? das pessoas corretas também. Ir atrás Sim. daquela pessoa que sabe e que está a fim de te ajudar também. Isso é importante. Exatamente. O que acontece, né? As pessoas fazem, elas buscam motivos para não fazer as coisas. Exato. Ah, mas eu já trabalho muito. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, academia é R$70. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar o personal. Conversa com o professor da academia. Ele vai te ajudar. Se tu tiver afim, ele vai te mas ajudar. eu não tenho dinheiro para fazer dieta. Quero emagrecer, não tenho dinheiro para fazer dieta. Fecha a boca. Ah, eu não entendo muito. Conversa com o professor da academia. O básico de nutrição, o profissional de educação física, ele tem que saber. O básico. Ele não precisa te prescrever dieta, mas ele pode te orientar. Ele vai te orientar, entendeu? nas escolhas, né? Nas menos piores. Né? A dieta não tem nenhum mistério, assim. É a comida que todo mundo come, não tem nada especial. Eu falei para a nutricionista, olha, eu trabalho muito, eu não sei cozinhar, não tenho tempo, eu como em buffet, né? Então aí me diz mais ou menos o que é preciso fazer. E eu fiz o que eles me orientaram, não tem nada demais na dieta, assim. Só que assim, eu não fico enchendo o rabo de bebida alcoólica, que isso acaba com o shape de qualquer um, ainda mais usando esteroide, né? Eu não fico comendo um monte de pizza, né? Eu não fico fazendo nada disso, comendo pão branco, não sei quanto tempo faz que eu não como pão branco. Eu como pão integral que ela manda ali, porque está dentro da quantidade de calorias que eu tenho que ingerir no dia, assim. Mas eu fiz o que eles mandaram. Sim. Eu fiz o que eles mandaram, Sim, treinei com o que o Cássio orienta. E aí tem a modificação, entende? Não tem mágica, tem que querer. Sim, leva um tempinho, né? Tu fez o que tinha que ser Leva um feito. tempo. Leva um tempo. Tanto que, tipo assim, a gente chega, que nem o Eduardo falou, que ele chega cansado. Uma coisa que ele faz bastante uso é pré-treino, por exemplo. Ele chega aqui cansado, toma o pré-treino dele para dar um gás, para dar uma energia, porque chega na hora ali da academia, a academia tá lotada, a gente briga por aparelho, a gente briga para arranjar um espaço, às vezes, porque a academia tá sempre cheia. Tu fica na frente do espelho ali para te usar um peso livre, tem que cuidar para não bater nos outros. Exato. Aí o Eduardo trabalha 12 horas, ele chega brabo aqui, cansado. Tem que Daí te levantar... irrita mais ainda, porque daí tem uns pangaré na volta. Tem os pangaré do celular, todo aparelho. Não, e tem que levantar peso com o cara gritando, mais uma. Mais uma. Isso. Mais uma. E ele não dá mais. Eu falei, vai mais uma. Isso. Vai mais uma. Cara, não é fácil. Lembrei uma do Leandro Hassum. Só que tu tem que ter força de vontade. Se tu não realmente, assim, ó, se não querer realmente, tu não consegue. Agora, quando tu quer, cara, Não tem, né? pô, E a constância, né? É aquilo que tu falou, é a constância que vocês falaram, né? Todo dia. Aos poucos a gente chega lá. Exatamente. Um dia a gente consegue colocar mais carga, o outro a gente... Às vezes Não eu vai digo, conseguir Cássio, tanto. é 2 passos para frente, 1 para trás, ou é 1 para frente, 2 para trás. e é o que eu sempre digo pra ele, não é o teu melhor de sempre, mas é o teu melhor hoje. Sim, o que tu consegue entregar naquele momento, né? Se exemplo, se o melhor do Eduardo já foi 30 quilos de cada lado no supino, chega no dia ele consegue colocar 25, ótimo, esse é o teu melhor hoje. É isso que a gente está procurando. Fazer o teu melhor sempre. Não o teu melhor de sempre, tá sempre superando. Isso às vezes a gente não consegue. Uma hora a gente vai conseguir. Mas se não der no dia, faz o teu melhor, o melhor que tu pode hoje. Esse é um dos segredos do cara aí, ó. Exatamente. Então, fica a dica aí, né? Pra essa gurizada aí. Quanta informação. Os caras querem o quê? Mais o quê? Deixa eu abrir um parênteses. O Eduardo, eu falei que o Eduardo chega e toma o suplemento dele. Lembrando que o suplemento dele, ele busca aqui sempre na Shoin Suplementos, né? Patrocinador aqui da... Isso, Patrocinador aqui da... Pode falar o nome do pré-treino? Pode, fala aí. Eles estão apoiando a gente? Não, esse não, Não, tá tô apoiando. brincando. Mas é um... Normalmente eu tomo Évora, porque é o que tá prontinho ali e é bom. Chega aí, Ajuda muito. pega geladinho. Tem sabor bom? O que é? Maçã Não, verde. É massa verde? Tipo energético, Maçã assim? verde. É um pré-treino que ele já vem numa latinha prontinha, geladinha. Tu só abre e pum, toca pra dentro. Ajuda muito. Eu tô aqui na loja e o Eduardo manda pra mim assim, ó, separa um veneno pra mim. Aí eu já sei que é o Évora. Aí já fica separado. O nosso outro patrocinador é a Doceria das Bitens, né? A melhor doceria da cidade de Viamão e região metropolitana e estado do Rio Grande do Sul. Quer falar um pouquinho sobre a Doceria das Bitens? Já deu uma forte. Já tinha, né? E Já tem... meteu uma fronteira a mais aí, né? E tem também o Alô Guria. Alô, guria. Esse aí é top, ó. Tudo de maquiagem e produtos de beleza para você, homem e mulher. Exato.
Tudo que tu precisar, tu chama o Manda o Alô Guria. WhatsApp, entra no site www.aloguria.com.br. Eduardo, fala pra nós então, a gente falou de tudo que envolve ali, né, a parte de alimentação, teu acompanhamento com o médico, né, como é que tu resolveu iniciar e tal. Como é que é o teu treino? Assim, do teu ponto de vista. Eu tenho o meu, né, que sou eu que te acompanho e faço o teu treinamento. Certo. Eu queria que tu passasse pro pessoal como é o teu treino do teu ponto de vista, de quem está fazendo e não de quem está passando, que no caso seria eu, né? Mas no teu caso, que faz e pratica o treino, como é que ele é? Diz a questão da dificuldade. Assim, Questão de dificuldade. Como tu vê, assim, tu acha que é um treino que tu pode passar pro pessoal, é um treino pesado, é um treino que é mais conversado, que tu... Não, é um treino pesado. E também se ele é pensado, né? Não, ele é organizado nesse sentido, A assim, gente vê que é pensado, assim, que é planejado. Porque, não, a gente precisa fazer isso aqui, mas o aparelho está ocupado. Aí ele pensa um pouco, não, vamos trocar para aquele ali. Então, tu vê que o negócio é planejado, não é nada assim a bangu, né? E às vezes atrapalha bastante quando a gente não consegue fazer aquilo que o Cássio planeja, assim. Às vezes algum problema, eu chego muito atrasado, ele tem que adaptar daí, né? Ou acontece alguma coisa na semana de ele não poder me dar aula, eu não poder vir. A gente evita bastante isso, mas isso é da vida, acontece. E aí tem que planejar tudo de novo e tal, para poder encaixar e não ficar nada de fora ali. Nenhum grupo muscular de fora, nada importante, né? Bem organizado, bem orientado, assim. E com relação à percepção que eu tenho do treino, é uma coisa difícil, assim, não é fácil. Tem que mobilizar a carga que ele orienta ali na hora e tem que se concentrar e tem que tentar deixar os problemas lá fora e tem que se concentrar em si mesmo, assim. Às vezes esquecer o que está na volta, esquecer os problemas, né? E quem está na volta, né? Também tem isso. Que isso atrapalha bastante, né? Por isso que tem academia só para atleta, né? Exato. Porque todo mundo sabe se comportar e Exato. ninguém tá com o celular. Talvez só para alguma informação, se ele tem um treinador fora e tem que olhar o treino, uma coisa assim. Ou tá com algum problema ali na hora para resolver. Tá de mas olho não é tá algo que atrapalhe o fluxo, né, da sala, Sim. né? O Eduardo falou de se concentrar e tal para mover a carga, né? A gente ouve, ele tava, o que ele quer dizer, assim, vou tentar traduzir o que eu imagino que ele queira dizer. O que acontece, né? Muitas vezes a gente vê o pessoal treinando, mas com a cabeça em outro lugar. Então, é muito mais fácil e tu tem muito mais resultado quando tu pensa naquilo que tu tá fazendo. Então, se tu vai fazer uma puxada, por exemplo, tu fica pensando na tua vida e puxando a carga, talvez tu tenha um resultado. Ou batendo papo com o amigo ali do lado. Ou batendo papo com o amigo do lado. Agora, quando tu faz um exercício pensando, mexendo, movendo e contraindo a musculatura alvo, que é o que a gente tenta todo o treino, tu tem outro tipo de resultado, tu ganha outro tipo de consciência corporal. Então, isso também, claro, a gente não é da noite pro dia que isso acontece. Sim. Até o Eduardo, claro, eu sou o profissional que estou acompanhando ele, é minha obrigação estar sempre corrigindo ele. Eu vejo alguma coisinha e falo, Eduardo, usa mais escápula, contrai mais escápula, alonga um pouquinho mais, né? Tem todo esse detalhe também que é importante. Então, por isso que o Eduardo fala de concentração. Imagina se ele ficasse pensando, de repente, no trabalho dele e eu falando para ele, Eduardo, contrai a escápula, fecha a escápula, alonga, e ele pensando na vida, ele não ia conseguir executar. Ou com fone de ouvido e com peso. Eu já dei aula para uma aluna que usava fone de ouvido. Não dá. Não tem como, que prestar atenção no que ele está orientando para ter o melhor resultado. Eu tenho que me concentrar naquilo que ele está falando, porque eu não tenho uma percepção, assim, que é uma percepção corporal muito boa, assim. Isso está melhorando com o tempo, né? E também tem a questão da carga, né? Tu tem que se concentrar, não, eu vou conseguir levantar isso aqui, né? Vou me concentrar nisso e vou fazer o movimento certo e vou conseguir. E mobilizar as estruturas musculares certas que ele está orientando ali, o que a gente está trabalhando na hora. Então isso tudo tem dedicação, né? É uma série de coisas que tem que ser pensadas ali, né? Sim. É tudo. É a constância do treino, é querer fazer a coisa, é procurar a pessoa certa, é fazer aquilo que o teu personal está orientando, é se concentrar naquilo que está fazendo, é fazer a dieta que foi orientada, é seguir aquele protocolo de tratamento que o teu médico te orientou, né? E mesmo que tu não possa, que tu não tenha capacidade, ou não tenha condição financeira de procurar tudo isso, se tu vai fazer sozinho, faz o melhor que der, né? E tenta fazer
com que isso aqui renda, que não seja só um lugar para ficar batendo papo com os amigos, ou tu ficar ali no celular conversando com não sei quem, Atrapalhando né? o treino dos outros. Ou ficar azarando alguém dentro da academia também, que tem muito isso aqui. E não é por aí. Isso aqui Ou tu fica cuidando o treino dos outros. isso aqui também tem isso, né? Tem gente que vem aqui, cuida o treino do outro, né? E ainda critica, Sem saber o que está acontecendo. sem saber como é que é, né? Ou tá vendo, na verdade, como é que é, porque o cara deve ter me visto todo esse tempo e viu a modificação, e depois vai fazer fofoca para as pessoas lá em Porto Alegre que me conhecem. Eu não sei quem é essa pessoa, né? Mas eu vou descobrir quem é ainda. Parabéns, ó. Tá com tempo. É que, Tá assim, com tempo. é que assim, né? A pessoa... É que assim, ó... É porque é via mão, será? Isso acontece? Ou também. tem uma concentração maior desse tipo de pessoa? Porque é impressionante. É que assim, né? Tipo assim, ó... Como é que eu vou tentar explicar? Tem gente que nem o Eduardo falou antes, tu vê há um tempão na academia e nunca mudou. Aí, às vezes, eu acho que o cara vê alguém que mudou, que tá se dedicando, Olha né? aí, Exatamente. Aí começa aquela invejinha. Eu imagino que seja isso. com Aí vai certeza, fazer né, É. fofoquinha, Aham. entendeu? Vai fazer fofoquinha Não, pros pior outros. o pior é Vai encher o disseminar, saco. né, ainda isso aí, né? É que dizem que Ficar, gente né? feliz não enche o saco dos outros, né? Pois é. E eu achei que era uma... Eu vim aqui treinar e a gente acha que é invisível, né? E a gente não é. Então inventa um monte de coisa. O cara fala, eu não vou falar aqui o que inventou. Inventou umas coisas que eu fazia isso, fazia aquilo, não faz nada daquilo. Acho que está me confundindo com outra pessoa. Eu nem tenho tempo para isso. Eu pago um personal, eu tenho que fazer aquilo que o cara manda. E eu tenho tempo contado, porque eu tenho que voltar para casa, ainda eu tenho que dormir, porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Né? Eu não tenho tempo de ficar fazendo essas putarias na academia. Não tem mesmo. Não, Na mas academia, mesmo. não. Eu faço fora daqui. Né? Mas aqui dentro eu não faço. Mas Não no assim, bom sentido, cara. Não, eu tô... Coisa séria, meu. não sei quem é. O outro lá diz que o cara é bem, é bonito, não sei o quê. Ele pode até ser assim, ó, mas eu construí um corpo. O que ele construiu? Não sei, porque eu não sei quem é. Eu ainda vou descobrir quem é. Eu ainda vou descobrir É que é quem tão insignificante que tu não sabe quem é. Pois é, tem isso ainda, né? E É tu- tão e insignificante pelo que a pessoa não quer me dizer E quem pelo é. jeito tu é tão importante que a pessoa fica reparando. Sim, ficar reparando e ainda falando coisa de mim para os outros. Não, mas um detalhe assim, ó. O Eduardo, quem tá assistindo, volta o videozinho. Volta um pouquinho, não precisa voltar desde o início. Volta o resumo e pega o que acabou de falar uns 2, 3 minutos atrás e anota. E siga pra sua vida, né? Toda a receitinha, o passo a passo do que tu tem que fazer para Sim. ter qualquer resultado. Qualquer resultado. Sim. Aqui a gente está falando do resultado dele vinculado ao treinamento e, claro, com as outras coisas que tu tem na tua Sim. vida também, porque melhorou tua qualidade de vida, melhorou teu trabalho, tudo vai junto, né, nesse pacote, vamos pensar assim, né? Mas e a galera quer achar, né, uma Um problema. pegar uma lâmpada mágica, esfregar, né? É, bem assim. Vai, agora! Quero ficar gigante. E tá resolvido, né? Ou ficar, né? E não é assim, né? Tem que ter trabalho duro, tem que batalhar, tem que se esforçar, né? Pô, olha só, tudo que o Eduardo faz para poder atingir os objetivos, né? Então, isso é fundamental. Muita gente não entende, às vezes, como as pessoas conseguem fazer, né? Mas é dedicação, cara. É o que ela quer de fato, né? E não quer vamos dizer assim, ou perder tempo, né? Ou teve um marco ali teu, mas qualquer pessoa pode ser mais novo, né? Que tá numa situação diferente, não tem idade, né? Uhum. É desde que tu queira de fato, né? Tu quer? Pô, tem alternativa para isso, né? Talvez não no mesmo nível, Sim. mas tem como mudar muita coisa, sim. Sempre tem como tem. mudar muita A gente coisa. acha o caminho, né, gente? Exato, e principalmente numa coisa que a gente conversa muito e a gente critica também como profissional, a gente fala. Os alunos não têm... Os alunos, eu estou falando de 20... Eu tenho bastante bagagem para falar isso aí, porque eu tenho 20 anos de atuação na área, tá? Por mais que não pareça. Tenho 20 anos aturando e escutando cada coisa. O profissional faz toda a diferença. Tu pegou uma pessoa para te treinar, siga com essa pessoa. Faz. Até um ponto que tu achar necessário. Que nem o Eduardo falou, ele foi até um tempo, 4 anos. Sim. Entendeu? Ajudou ele, com certeza ajudou. Mas chegou um determinado tempo que ele viu que talvez precisava de mais ou outra coisa. Mudou, deu uma virada na vida dele, enfim. E agora ele procurou. E um outro detalhe bem legal, que isso é coisa de cidade pequena. Aqui não é cidade pequena.
que tem 300 mil cabeça. Cidade Mas pequena, a onde eu fui, cabeça- que era 50 mil e na volta tinha 2 mil. Fui lá pro interior de Santa onde tu é? Catarina. Santa Meio oeste, Santa Videira. Fui pra lá. Perto de É perto de- Cascavel, lá? essa cidade? Não, a Cascavel mais perto pro outro lado. É perto de Joaçaba. Tu é de Santa Catarina? Não, Paraná. eu fui pra lá. Ah, tu foi pra A lá. minha esposa era concursada e ela foi pra lá e depois eu fui pra lá. Cascavel no Paraná, tô confundindo. Isso, é um pouquinho, mas tem um caminho, não é muito longe ali também, dá umas 6, 7 horas. Então, o que acontece? Lugares assim, acho que o de fora é melhor. Aqui tem uma de várias outras provas que a gente pode dar. Ele treinou, o Eduardo, com uma pessoa que ele também disse que é muito boa, Sim. mas não tava rolando, entendeu? Não tava Eu rolando. tava num outro momento da minha vida também. Exato, mas também não estava desenvolvendo um trabalho ok, né? Não estava tendo da mesma forma com a Nutri, né? Não estava Sim. tendo aquela valorização do conjunto, né? Do treinamento, da dieta e tal, talvez, né? E também, claro, a tua vontade naquele momento talvez não seria a mesma de agora. Mas isso é importante frisar que nem tudo que vem, vamos botar assim, né, de fora, né? Ou Porto Alegre, Porto Alegre é muito melhor. Não, lá tem cada pangaré, cada coisa bizarra que eu vejo todos os dias. E eu também não tô falando aqui que o Douglas é o que sabe negativo. Só que as pessoas têm mania de achar que lá é melhor. É a mesma coisa assim, ó. A minha esposa tem a loja da doceria, tá? Tá, ok. A gente vai em várias lojas consumir para comparar o nosso produto. Eu como qualquer coisa com doce e salgado. Uma pedra no brigadeiro eu como. Teve muitas docerias que eu não consegui terminar de comer um produto. E as pessoas gostam de falar e menosprezar o teu porque tá num lugar mais simples Sim. ou inferior, ou tá aqui o Cássio em Viamão, entendeu? Viamão sempre tem esses papos, na Sim. nossa área principalmente, um Sim. com o outro. Né? Mas da mesma forma, tem muitos profissionais aqui dentro, já são formados, enfim, que também fazem um trabalho terrível. Tu olha, tu tá como cliente, né? Tu tá avaliando o serviço e Sim. querendo ou não comparando, né? Então tu vê o que é aquilo, velho? O que tá acontecendo? Tá, tem um objetivo. Hoje muitos gostam de falar, qualquer bizarrice é funcional, é cross, não sei. Eles sabem o que estão fazendo, né? Então é muito importante tu seguir uma pessoa, um profissional que te ajude nesse processo. E querendo ou não, a gente, educador físico, conhece muitas pessoas por trabalhar na área, conhece o médico, cara, eu conheço tal cara, não sei o quê. Então consegue te orientar nisso, que nem o Cássio falou, eu não sou nutricionista, mas não sou um retardado. Eu consigo te dar Tem uma noção das orientada, coisas. ter noção pelo menos das coisas, não vou prescrever. Mas tem outros que prescrevem, né? Sim. Então- Aí vai da ética de cada profissional, né? Exatamente. Então, assim, cara, independente de quem seja, seguiu aquela pessoa, gostou do trabalho, segue o que ele tá fazendo. Não fica pegando, que fulaninho fez isso aqui. Ou fica. Parece que todo dia tem que ficar te testando. Cara, se tá comigo, tá comigo. Se não tá, tchau, velho. Tchau, tu não tava fazendo um favor de estar comigo. Sim. Isso daí eu tô criticando muitos clientes. É, Não faz favor pra estar comigo. é que o que acontece... treina com Não outro. faz, assim, mas tu tem que dar valor pro profissional também. Exato. Por exemplo, tem um amigo meu, o Alberto, ele disse assim, Eduardo, tem 3, 4 academias aqui na volta. Pega uma academia que não vai para Viamão, tem personal aqui que vai te cobrar mais barato. Eu digo, tu tá louco? Tu acha que eu consegui esse resultado como? Foi por causa do Cássio. Eu não vou largar ele. Quando ele me quiser, eu vou continuar com ele. Para que eu vou fazer isso? Não me custa nada vir até aqui, se ele vai me dar um melhor resultado, para uma coisa que eu não sei em Porto Alegre, com quem que eu vou treinar e o que vai acontecer. Eu investi pesado nisso até agora. Não vou voltar para trás. Para mim isso seria voltar para trás. Não vou fazer isso, não tem porquê. Acho que o time que tá ganhando a gente não se mexe, Não né? mexe. Não mexe, não mexe. A gente tem uma confiança no outro e tal, né? Meio que de irmão, assim. Para que eu vou abrir mão disso? Sim. Né? Só porque eu tenho que dirigir até aqui, não tem lugar distante para quem tem carro. Então, Ó, E pra quem- ó, E pra quem tem alguém vontade. pensa também que nem eu. É um parto. O que é um parto? É uma situação foda, né? Uma dor, um Sim. negócio terrível, né? Sim. Mas daí o que é? É impressionante. Eu faço Porto Alegre há muito tempo e cansa, gente. Isso cansa. o trânsito Cansa, é uma merda. vai, vem, cansa. Mas tipo assim, mas vamos lá, mas é ruim pra ti. O carro tá te levando, velho. Eu não tô te carregando nas costas. E assim, ó, a mesma distância que eu vou de Viamão pra Porto Alegre, o pessoal de Porto Alegre, que também não me visita, Miguel é muito longe.
Pensa o seguinte, a mesma distância que tu vem de Porto Alegre pra mim, é igual eu e tu, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que às vezes falta a vontade, a proatividade, né? De o cara querer se... Mas isso é pra tudo, é geral. Cansei de indicar pra colegas meus, alunos, que era assim, ó, na agronomia. Do botânico, agronomia. Horáriozinho normal. Isso aí é... Jogando alto é 15 minutos. Jogando pra cima. Se der uma aceleradinha, 10. 15 minutos. Ah, é muito longe. Muito longe, velho. Muito longe. Não, tu não tem noção o que é muito longe. Muito longe é pegar um caminhão em Itajaí e chegar no Rio Grande do Norte. É 5 dias no caminhão. Isso é longe. Eu fiz isso aí com meu pai é caminhoneiro. É caminhoneiro? E daí, isso é longe pra caralho. Eu dormia, acordava e o negócio não acabava. Não tinha acabava fim. nunca. Entendeu? Mas assim, a galera tem essa mania. Ah, é muito longe. Então tu fala, meu, não quero ir. Beleza, eu aceito. Mas falar que é longe... Sabe o não. que é muito longe também? Quando a gente abriu a loja, eu andava de bike 12 paradas para não cobrar a tele da criatura que não queria pagar. E eu pedalava 12 paradas com os cachorros correndo atrás de mim. Isso é longe. Cachorro do beco. É o Porque cachorro. porque a Isso tua é longe. sensação de terror, né? Dura 10 segundos parecendo uns 10 dias. Então. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta pro Eduardo agora. Tranquilo. Tá, a gente falou de todo o resultado que tu teve, tá? Certo. E aí, pelo que a gente observa, assim, pelo que tu observa na academia, durante o teu treino, né? Certo. Claro, a gente não fica cuidando, olha ali o que o fulaninho tá fazendo, o que o ciclaninho tá fazendo. Mas Mentiroso. pelo que tu observa na academia, o que falta para as pessoas que tu acompanha, assim, que a gente vê, Sim. terem um resultado parecido ou próximo ao que tu teve? Por exemplo, de sair desses 28% de gordura para 11% de gordura, que é quase ali se tu pensar numa faixa de gordura de atletas de algumas modalidades, né? Sim. Então, o que tu acha que falta para essas pessoas? O que está faltando... Bom, eu não sei muito bem como é que é a rotina dos caras, mas se os caras estão vindo aqui em todos os dias treinar e o corpo deles não muda, o que está faltando é uma orientação adequada. E se os caras estão recebendo a orientação e não estão tendo resultado, está faltando a constância no treinamento. E aquela questão da vontade, né? O cara está aqui, o cara está ali fazendo de conta que está puxando peso, está no telefone, está trancando o equipamento para os outros, né? O cara não está treinando, está fazendo de conta que está fazendo. Tá? Então são várias coisas envolvidas nessa situação. Mas talvez tenha a questão que eu acho que talvez seja mais importante, a orientação. Porque se tu tem a orientação, o cara está ali dizendo, não pode fazer isso. Tem que fazer isso aqui. Né? Ele não vai deixar que tu fique no telefone também. Tem o tempo ali contando, né? O cara vai estar ali contigo, vai estar te orientando. Né? E se tu não tem o personal ali para te orientar, tem os professores da academia, tem que seguir o que os caras estão fazendo. Estão te orientando e tal. Né? Sendo bons ou ruins, né? Sendo bom ou ruim. Mas E no teu ponto de vista, antes de ter o personal lá em Porto Alegre e o Cássio, como é que na tua relação com o atendimento geral da academia, onde tu treinou, seja em Porto Alegre ou aqui, tu achava que ficava bem abaixo? Tu acha que poderia ter um pouquinho mais? Tu diz das academias? De qualidade de serviço de entrega, o que te vendem na frente e o que de fato acontece. O que acontece lá dentro. É que eu nunca utilizei a orientação assim que a academia tinha com relação ao treinamento. Eu sempre já fui direto procurar um personal, né? Então eu não sei te dizer exatamente assim muito sobre isso assim. Né? Mas se eu acredito que tem muitas pessoas dentro de uma academia que não estão atingindo o objetivo, tem alguma falha aí. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa acontecendo com relação à orientação dessas pessoas. Né? É claro, tem a força de vontade delas, a constância, né? A dieta, etc e tal. Mas também, tu vê que tem gente dedicada aqui dentro, que vem todo dia, os caras estão treinando ali. E se o cara não tá tendo mudança, pelo menos na orientação do que tem que ser feito ali, dos exercícios e tal, das avaliações, do acompanhamento desse aluno, isso tem que ser mais cuidado, assim. Não adianta tentar angariar clientes a uma academia, tentar trazer mais gente e tal, cobrar aquela anuidade ou cobrar a mensalidade, e essa pessoa não tem nenhuma melhora, assim, não tem nenhuma modificação, nenhuma mudança, né? Porque a grande maioria não pode pagar o que eu pago. Não vai poder pagar o personal, não vai poder fazer essa orientação. Então, o que eles pagam ali na academia para serem orientados tem que ser feito da melhor maneira possível.
E tem que ser acompanhado de maneira correta. Né? Pelo menos de acordo com aquilo que estão oferecendo, né? Porque senão a pessoa vai acabar desistindo, né? Ela vai ver que ela não vai ter nenhum resultado, ela vai acabar desistindo. E tem Isso é muito ruim. E tem um detalhe que assim, as pessoas entram, elas vão ali e pagam a anuidade. A mensalidade. A mensalidade, mas fecha um plano anual, né? Sim, sim. Aí elas fecham um plano anual, ou seja, elas já pagaram 365 dias, tá? Exato. Adiantaram lá pagamento de 365 dias. Cara, aí tu tem 7 dias na semana. Tu vai treinar 3 vezes por semana, tá? Tu falta 4. Dos 300, vou fazer uma conta rápida aqui. Dos 365 dias que tu pagou, tu vai menos de 180 dias. Falando por cima, assim, nem sei se está exatamente correto. Ou seja, tu paga 365 dias, vai 180 dias no ano. Aí o que acontece? Tu não tem nenhum tipo de resultado, talvez, algumas vezes tu não tem resultado, tu continua com o mesmo percentual de gordura, continua com a mesma massa magra, tu não teve nenhum resultado estético, e aí tu abandona a academia e acha que às vezes o professor é que é o culpado, ou o personal que tu paga 3 vezes por semana para ir, para te dar aula, que é o culpado. É que é mais fácil, né? É mais fácil tu apontar o dedo, né? Ou os caras que chegam procurando personal querendo ir uma vez por semana, 2 vezes, como já aconteceu, né? É que muitos gostam dessa jogada aí, muitos gostam sim de pegar o personal uma vez por semana. E os outros treinos tu faz pra mim? Ah, tem isso, é? Tem. Ixi. Não, mas o que mais tem é malandragem. Mas a consultoria, o que acontece? Vou dar um exemplo assim. Mas muitos acham procura que é, né? a pessoa, tudo junto. A pessoa é de Viamão. Aí ela procura a consultoria online. Aí ela chama. Cássio, quanto é que é a tua consultoria online? Não é... 300 mil reais. Não, eu vou dar um exemplo. É que eu gosto de fazer contas com números redondos, que é mais fácil 2. da gente... quanto é que é a tua consultoria online? É 100 reais. Ah, tá bom. Aí quando vê do nada, posta lá foto. Não, aí posta foto marcando o treinador Kaká, que cobra 700 reais a consultoria. Ah, mas o treinador Kaká é melhor porque ele mora na Flórida, Miami, não sei onde ele é. O cara é bom, mas o de Viamão é ruim. Entendeu? Sim, tipo assim, tava falando o que é de fora às vezes sempre parece melhor. Daí tu vai olhar o treino. Viamão não é ruim, eu sou a maior prova disso. Viu? E aí tu vai olhar o treino do cara que mora longe, é a mesma coisa, cara. O que muda? O cara vai te passar um agachamento que tu vai saltar e dar um mortal e tu vai ficar forte, ou ele vai te mandar plantar bananeira, não sei o que o cara manda fazer. Isso aí, e atendimento assim não tem fronteira, né? Porque assim, eu cansei de trabalhar em lugares muito bons da rua, passando na rua de fora. Top. E daí quando eu estava lá dentro, eu vi que o diferencial era a estrutura. Mas o que também é vendido, né, o atendimento, porque não sei o quê, porque tem profissionais X, Y, pós-graduados, mestrado e não sei o quê, babá, só que tu não é atendido por eles. Esses são os personal. O teu trabalho ali dentro, eles mal te cumprimentam. E nisso, eles te analisam para ver se tem potencial de virar um aluno de personal. Estou falando com experiência. Uhum. E daí, nisso, se eles te enxergam com um potencial, eles se aproximam de ti. Caso contrário, tem mais um pagando 500 reais por mês. Como não faz diferença se tiver a 100 pila por mês. Tu fala dos professores da academia, sim. Sim. E os caras só se aproximam do aluno se tem um potencial, assim. Eles avaliam como um potencial. Eles né, caracterizam, um tênis ali, 1.500, né, uma roupa, não sei o quê, o carro, dão umas bicadas nas janelas. Mas tu sabe né? Eu vou dar uma assistência mais próxima. Ou é amigo do fulano de ciclano. Isso aí eu sempre mostro pro Eduardo. Isso acontece. Não, mas o que eu tô querendo dizer e o resto naufragando. Mas o que eu tô querendo dizer é o que não é só em academia de 50 reais, de 100 reais, de 150 de bairro. As low cost. Entendeu? Não é só isso. E outra, nem low cost é mais, né? A Smart é 129 reais. Isso não é mais low cost, né? Low cost é 70. Mas eu digo assim, daí as pessoas têm a ideia que, não, eu pagando lá, sei lá, 500 pila, 600 pila por mês, eu ganho até toalha, eu ganho isso, tem salão, tem tudo lá dentro, tu ganha, tá tudo no... Tá tudo certo. Mas tu não tem o que de fato tu foi procurar, que é treinar. Tu não tem... Cara, não... Oi, opa, tudo bom? E no caso dos equipamentos e tal, como não é melhor, é top? Top demais, tem espaço, tem... O que tu quiser fazer, tem. Tem. Entendeu? O que tu quiser, tem. Só que não tem orientação. Mas se tu tem uma Ferrari e não foi fazer um curso de pilotagem,
tu morre. Ou tu não anda. Tem duas uma. Entendeu? Entendi. Então não tem como. Mas assim, tu tem que ter orientação. Mas né? eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma dica pro pessoal na hora de escolher o seu personal trainer, o profissional de educação física que vai acompanhar. Eu vou dar uma dica que é infalível. @ Cássio. Não. Eu nem combinei nada com o Eduardo pra ele falar bem de mim. Eu tô triste feliz que ele falou bem de mim, mas eu nem combinei nada. Só que eu quero. Eu tava devendo isso pra ele há muito tempo. Aí eu vou dar uma dica. Tu pega hoje em dia o Instagram do pessoal que trabalha com musculação e passa o dia inteiro na academia, tu olha a primeira aula do dia, ele posta a pessoa fazendo leg press. Aí muda, a segunda postagem é a pessoa fazendo leg press. A terceira postagem é a pessoa fazendo leg press. A quarta postagem é leg press. Aí muda o dia, no outro dia a pessoa está fazendo a fundo. Aí troca a pessoa, ele está fazendo a fundo de novo. Aí troca o story, né? Outra pessoa fazendo a fundo. Aí, eu pergunto assim para vocês. Weekend leg. Aí eu pergunto para vocês. A semana da perna, vamos aí, hoje todo mundo vai treinar igual. Aí eu faço uma pergunta para vocês que é a seguinte: então quer dizer que o treino de todo mundo é igual? E se é igual, é porque o treino não foi bem planejado para o objetivo da pessoa, porque eu duvido que todas as pessoas tenham o mesmo objetivo, treinam da mesma forma e tenham que fazer os mesmos exercícios. Então fica uma boa dica pro pessoal dar só uma cuidadinha e uma olhadinha na hora de procurar o professor. Pô, será que ele vai passar um treino para mim? Ou ele vai só, como ele já passa o dia todo na academia, ele tá atucanado, né? Ele não tem tempo para pensar no meu treino. Será que ele vai pensar? Então fica uma boa pergunta. Concomitante a isso, onde eu trabalhei nessas 500 pila, 600 pila por mês, top, tudo top. Blá, blá, blá. Muitos, aí é personagens, muitos, eu enxergava o treino no que o Cássio está falando. Era a passada com deslocamento, com extensão, com não sei o que. Beijo, tchau, até mais. Vem a outra. É uma produção desfile, extensão. Tá queimando. Aí, tchau, até mais, não sei o que, nos falamos. Então, vem a próxima. Desfile. Tudo igual. Aí dá um dia de folga, vem de novo. Vamos lá. Aí é posterior. Aí deita na máquina, aí ajoelha na máquina, aí não sei o que. Aí faz um... Ai, cara, e é igual pra todo mundo, sem até as cargas. Então é uma boa dica já pro pessoal na hora de procurar o seu profissional. Eu posso dizer pra vocês que... E a postura Isso do se eu cara for também, agora né? lá... A postura do cara tá prestando atenção no aluno. Não, e se eu for agora lá, ele vai estar passando lá. Eu já vi Tenho certeza. já vi coisa aqui na academia. Acho que eu vou ir essa semana. Tá lá o caboclo fazendo um negócio lá e o cara aqui no celular. E o cara aí fazendo, o cara tá por conta, né? Ele tá pagando. O cara tá por conta, né? Isso é o que mais tem. Fora outras coisas que a gente vê aí que... Fora o chuveiro que tem temporizador, o cara tem que tomar banho em 6 minutos. Pode falar isso? Pode, eu quero que tu fale. Eu já puxei o assunto porque eu sei que tu tá louco pra falar. Temporizador de 6 minutos. No inverno, em chuveiro elétrico. No chuveiro elétrico não funciona bem. O chuveiro elétrico, ele aquece Dá mal. choque na mão quando tu abre. Às vezes eu já andei tomando... Eu chutei, viu? Ó. Eu já andei tomando um choque ali também, assim. Não tenho tomado, tive medo no início, já... Vou morrer nesse banho. Não, ficou 6 minutos. Tá, tudo bem, a gente aprende, né? Na dificuldade, a gente aprende a tomar banho em 6 minutos. Mas eu sou careca, eu não tenho cabelo. E um cara que tem cabelo? Tem que lavar o cabelo. Como é que fica? E as meninas? Cheio de cabelo que nem eu aqui, ó. Cheio de cabelo. Cheio, cabeludos. No topete. até nos olhos aqui por aí. E, no caso, as meninas aí, elas têm mais tempo agora, eu acho, né? Quanto é que tá o tempo agora? 9. Oi? 8 minutos. 8 minutos. É 6 e Agora, 8. tu imagina lavar um cabelão daqueles ali. Eu vi uma Aí tu expressão... precisa fazer a barba. Tu tem que sair pra trabalhar. E aí, como é que faz? Eu só peguei temporizador viajando com meu pai num posto de gasolina. Tu pagava 2 pila e tinha X tempo. Sim. Daí tu ia só alimentando Com a moedinha? maquininha. aham. Exato. Era bem legal, porque tu aí tinha eu que botar... entendo o negócio. O problema é quando os caras perdiam a moeda. Aí, vai que vai pegar a moeda. Mas eu ouvi Agora, uma... assim, eu treinei em várias academias, eu nunca vi isso. Nunca vi também. Nunca vi. isso. É aquele Já peguei, banho... assim, gente sem noção, né? Sem noção de a gente dar uma chamadinha, 2 na terceira, Sim. vamos pra agressão, né? Porque tem que ter um A limite, né? questão Não, tô foi que brincando, falaram né? Ninguém vai me agredir falaram ninguém, do né? sem noção, assim. Mas esse é um, é outro. Não é É todo bem mundo. esporádico, mas na hora de sair, de fechar... Claro, cara, tinha um cara que eu tinha que pegar o ônibus, olha só, era lá na Cristóvão, eu adiantava, ó, a malandragem, né? Porque senão eu chegava a meia-noite e meia em Viamão. Eu adiantava o relógio, 5 minutos. 5 minutinhos eu adiantava o relógio. Que daí eu conseguia fechar a academia rapidão, descia, saía correndo, pegava o T3, T2, sei lá qual era o T lá.
e descia na Silva Só, atravessava correndo, pegava o Viamão e chegava 15 pra meia-noite. Se não, era meia-noite e meia, 15 pra 1. Não. E daí eu já tinha que pegar o bus 5h20 pra acordar, abrir a academia às 6h30. Sim. E o cara ia pro banheiro 10 pras 11. E eu só escutava o tsh. Ah, não. Bah, enlouquecia, cara. Ô, Fernando. Ninguém tem como achar ele, entendeu? Ô, Fernando, tu não vai me tomar banho essa hora, né? Não, é rapidinho. Não. Sem rapidinho, já era. Eu entrei no banheiro, desliguei. Não, já é a segunda já que tu faz, meu. A terceira a gente vai brigar, meu. Não é possível. Ô, meu, tem que ir embora, meu. Onde é que tu mora? Tu mora na rua de baixo, desce, toma banho em casa, velho. Tá sem água? Paga essa porra dessa água, cara. Porra, eu tenho que ir pra casa e enviar a mão, tem que ser um animal tava contigo. Acontecendo aqui também isso aí. Não é bizarro. Aí entendeu? o cara tem que tomar um banho de sinuca. Mas aí todo mundo vai pagar por isso, né? Também falaram que a conta estava dando muito alta, deve ter fuga de energia, é outra coisa. Tu conhece o banho de sinuca? Como é que é o banho de sinuca? O banho de sinuca é taco, bola e buraco. É que tu tem que lavar. Essa daí eu não conhecia. Eu não sei onde eu vi, alguém me falou. Esse é eu o não momento. banho dessa vez eu O não banho de fui. sinuca é lavar o taco, a bola e o buraco. É só o que dá pra fazer em 6 minutos. O resto que se dane. Pô, é só jogar um tch, já era, né? Ô, meu, vamos voltar pro assunto. Eu quero fazer uma última pergunta, que a gente tá há bastante tempo, a gente tem que liberar o Eduardo, tá Tá cheio de tranquilo, compromisso. pode perguntar, tô gostando disso aqui. Daqui a pouco o Eduardo já lança o podcast dele. Já. Aham. Começar. Ah, que tem uma galera que gosta, né? Tem. Mas olha só, vamos lá. A gente tá... O Eduardo tá treinando há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Eu queria, de repente, que tu... Não sei se tu consegue... Se tu ainda tem a lembrança de como era o Eduardo antes de começar a treinar. E o que mudou, o que tu acha que mudou na tua vida, não só na parte estética, vamos tirar a parte do estética corporal. Sim. E vamos pensar assim no bem-estar, o que mudou na tua vida, assim, tu chama mais atenção agora, chamava mais atenção antes, tu tá com mais disposição, o que mudou na tua vida? Chamar atenção, chama muito mais agora. E tem a questão da autoconfiança também, né? Isso muda, né? Tu entra nos lugares e tu mudou o espírito, né? Sim. Que era o que eu estava buscando, né? Eu já estava se modificando. Mas, claro, que com o treino, com a constância, com a modificação corporal, isso melhorou mais, assim. Então, a autoestima melhora, né? A visão de mundo melhora. E aí, tu quer mudar a tua vida, né? Eu estava no processo de mudança. Isso faz parte, né? Mas isso tem uma retroalimentação, isso alimentou o resto também, né? E, quer dizer, eu tenho 52 anos, mas a vida não acabou. Para mim, ela está só começando, parece. Assim. Isso é uma coisa surpreendente. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer agora, essa altura do campeonato. Não pensei que isso fosse. Não foi planejado. Não foi planejado, assim. E essa modificação física, assim, tem outras coisas junto, assim, e tal, né? Outras coisas da medicina junto, mas é a questão de treinar e conseguir um corpo melhor e tal, isso muda a cabeça da gente, né? Muda, né? Aí não tem limite. Não tem limite. Não, mas eu estou muito velho, eu não posso treinar, não vou conseguir. No meio da gurizada. Né? Não estou nem aí. Até porque eu não me vejo, a visão que eu tenho de mim não é essa, né? Uma coisa temporal para mais jovem, assim, sabe? Me vejo, eu posso fazer, eu faço, não tenho nenhuma limitação de nada, eu tenho saúde, então eu posso fazer, né? Eu não acho que eu fique mais cansado que os outros. Eu acho que se eu não trabalhasse tanto, renderia muito mais, né? Até o Cássio falou esses dias para mim que quando eu não trabalho e venho treinar de tarde... outro rendimento. Depois do almoço, assim... é outra coisa, né? É outra coisa. Eu queria ter esse tempo, eu ia atingir o objetivo muito mais rápido, assim. Na verdade, o objetivo o limite é o céu, né, e tal, né? A gente vai modificando o corpo até onde der, até ficar do jeito que eu acho que... Mas não tem, a gente atinge um patamar e vai querer outro. E vai querer outro, vai sempre querer progredir, né? A gente vai É o que eu sempre digo pra ti, a gente não pode se acomodar. Não pode se acomodar. Lembra, antes o Eduardo, ele fazia a gente tinha 1 hora de treino. Aí a gente conversou, né? A gente tinha que fazer algumas outras coisas de mobilidade e tal. A gente mudou para 1h30 de treino. Então a gente agregou mais meia hora. Aí nas primeiras semanas ele dizia para mim, não sei se eu vou aguentar. Não sei se eu vou aguentar. Eu dizia, agora tu tem o quê? Que tentar manter esse foco que antes tu mantinha durante 1 hora. Agora tu tem mais meia hora para manter o foco pro teu treinamento, o rendimento do teu treino não cair.
E é difícil, mas foi. Mas foi, agora já se adaptou e é 1h30 Agora foi. de pauleira ali dentro da sala de musculação. E é peso, é bateção de peso, eu sempre digo pra ele, tem que bater o peso. Se tu bater o Senão peso, tu não ganha cresce. 2 kg a mais. Não cresce. Mas às vezes assim, eu fico assim, tinha que aumentar a carga, não estou conseguindo. Né? Mas assim, não é assim que funciona e tal. Até por estar hormonizado, tu acha que vai virar um incrível Hulk, né? E não é assim. Não, aumenta muito a força, não sei o que aumenta, assim, mas não faz milagre. Não adianta se tu não tiver descansado e tal, ou não tiver se alimentado direito. Eu procuro seguir a dieta, mas às vezes acontece que na corrida eu falho, não como porcaria, mas eu falhei uma alimentação. Isso dá um reflexo daqueles, assim. Mesmo que tenha sido no dia anterior. Não consegui comer em algum momento ali. E tem o cansaço e tudo mais, né? Não tem milagre. Não tem milagre. Não tem milagre para ninguém, nem para mim que tenho 52 anos, não vai ter para alguém que tenha 30 ou até menos. Né? Talvez eles rendam um pouco mais por serem mais jovens, mas também tem aquele limite. Viu? E vocês aí com 18 reclamando. Tô cansado. Reclamando que só tem que ir pro colégio e vir treinar. É. E aí chega... Tá cansado, me fala que tá cansado ainda. correria. Correria, cara. É que ele jogou... Não, eu escuto isso, correria. É que não ele é possível. é correria porque ele teve 2 períodos vagos e ficou jogando futebol, né? Sim, foi bem Aí ele corrido. teve correria. Aí foi bem corrido. Aí foi... Aí Eu fui até a outra goleira, voltei. Mas eu vou dizer assim, ó, eu já fui assim também. É que quando a gente é jovem, tu não vê limite para nada. Mas aí chega um ponto da tua vida que tu tem que fazer alguma coisa. Porque tu não tem, teoricamente, muito mais tempo do que tinha antes. Né? Na verdade, eu não sei até quando eu vou viver, eu espero que muito. Né? Mas quando a gente é mais jovem, esse muito é maior do que a percepção que eu tenho de tempo que eu ainda acho que eu tenho de vida. Tal. Então a gente se atira, a gente faz, tem preguiça, não faz, né, e tal. Não acha que seja necessário. Mas aí o tempo vai passando e a vida vai mostrando que precisa fazer alguma coisa. Precisa mudar, porque senão... É muita questão de prioridade, né? né? E tem pessoas muito mais jovens do que eu que têm uma saúde deteriorada. E não precisava ser assim. Mas é porque não querem mudar, entende? Não querem os sacrifícios que tem que envolver isso, né? Então, mas tem que fazer, porque senão, quando o cara chegar na minha idade, o cara vai estar acabado. Eu, quando cheguei aos 50, eu não estava acabado. Mas se continuasse desse jeito mais alguns anos... Talvez nesses 2 anos a mais aí já estaria numa situação bem mais complicada. Como eu falei... Assim, complicada não morrendo ali, tendo um troço assim, mas... bem mais exposto, né? Sim. E com os riscos, né, aumentados. Aumentados, né? Como eu falei, eu não tinha nenhuma doença, não era hipertenso, não estava diabético nem nada. Mas se eu continuasse daquele jeito, comendo todas aquelas porcaria que eu comia, sedentário. E vivendo sedentário, daqui a pouco o corpo ia começar a cobrar isso. Sim. Talvez mais daqui uns 5, 6 anos, talvez, né? Ou menos. Mas aí eu pensei, não, eu tenho que mudar. Estamos aí. Top. Isso aí, né? É isso aí. Excelente. Vamos encerrar, então, falando dos nossos patrocinadores. Tem que ter a terceira chamada, né? Pra encerrar. Chamadinha. Aí vamos deixar o Eduardo deixar aquela mensagem motivacional pro pessoal. Fala tudo dos patrocinadores aí, Douglas. Tu que é o cara do patrocinador oficial, o que começou, né? E o que implementou a parada junto. Shaw Suplementos, a melhor loja de suplementos de Viamão. Tem uns caras aí que dá cópia, né? Mas não vão conseguir. Sempre tem. Mas vai ter já. Sim. A galera tá mudando as fotos pra um microfone na frente. E isso que eu nem sigo, né? Parece pro cara, né? Então a melhor loja de suplemento que nacional, né? Tá né? a caminho. Alô Guria, loja de maquiagem, tudo quanto é pra beleza aí, que tu precisar, entra no site www.aloguria.com.br e Doceria das Bitens. É o melhor doce, não tem. Agora a gente tá com o lançamento de um doce de caramelo com flor de sal que anda em Porto Alegre pra ver se tu encontra. Eu duvido, eu pago pra ti. Pago. Tá aí, aqui, ó, gravado. Eu pago pra ti um docinho. Come. Vai provar aí nos... Que eu fui esses tempos aí, num lugar, num evento, tinha um chocolate. Porque é do não sei da onde. Beleza. Eu comi e cebou a minha boca.
só cobertura, uma porcaria de chocolate. E a gente só usa belga, né? Então, né, gente? Chinelagem. Que irritação. Normal. Mas é assim, chinelo. e lembrando que o... Chinelo. Lembrando que o Mas é verdade. Eu até não perguntei pro Eduardo, né? Eu vou fazer a última pergunta, já que a gente falou dos patrocinadores. Eu acabei esquecendo de fazer essa pergunta. Só pra ele falar pra gente o que ele usa de suplementação. Ele falou antes do pré-treino, mas tu utiliza algum tipo de suplementação? Da outra loja lá, né? Tem um preço melhor. Eu uso whey protein e eu uso creatina. E uso ômega 3 também. Basicamente é isso. Tudo comprado na melhor loja de E os suplementação. E o pré-treino aqui, que é o Évora. Tudo comprado na melhor loja de suplementação da cidade, né? Só lembrando aí, pessoal, né? Quiser Só ter... pra ficar esperto, né? Saber, né? De repente vai uma barrinha de proteína também, quando eu não conseguir comer alguma coisa e tal, pra dar uma complementar. Aí, ó. Eduardo, se despede do pessoal, então, hein? Deixa uma mensagem, né? E... Então, pessoal, assim, ó. As coisas podem não parecer muito fáceis, assim, mas elas não são impossíveis. Se os outros conseguiram atingir, a gente também consegue. Tá? Mas tem que ter força de vontade, né? Não existe aquela coisa, mas o fulano tem isso, o fulano faz aquilo, ele tem aquele corpo por causa disso, por causa daquilo. Não, também pode ter. Qualquer um pode ter. É só ter força de vontade, é só ir atrás, vai conseguir. Isso para qualquer coisa na vida. Assim. Eu não sou um cara que gosta de esporte, nunca gostei na minha vida. Né? Era muito melhor se eu ficasse em casa lá, tomando iogurte litrão, comendo traquinas, né, Cássio? Comendo pipoca, vendo Netflix. Adoraria, assim, no meu pouco tempo livre que eu tenho, eu ficar lá tirado vendo minha televisão. Mas se eu quero o corpo, se eu quero o shape, se eu quero a saúde, eu quero tudo que vem com relação a isso, os olhares das pessoas e tal. Facilidade em arranjar um date por causa disso e tal. Então tem que ter o sacrifício, senão não vai, assim, não tem mágica. É como meu médico fala, o Dr. Dárcio, só as crianças fazem o que é bom e agradável. Os adultos têm que fazer as coisas difíceis para conseguir atingir seus objetivos. Né? Isso é uma coisa que ele me falou, é uma coisa que eu repito sempre, porque é uma coisa que casa com aquilo que eu penso. Né? Então nada é de graça, não tem almoço grátis. As coisas não são fáceis, mas elas não são impossíveis. A gente pode chegar lá. Tá? Então, assim, nunca é tarde. Se é muito jovem, ou se é um cara da minha idade, ou um cara mais velho até. Tem pessoas aqui mais velhas do que eu que estão se esforçando e a gente vê que os caras estão conseguindo. Tem uma modificação também, acompanhados por outros professores, por um outro coach, um outro personal. E eles têm mais idade do que eu e os caras estão aí na luta. Né? Então, aqui e em outros lugares de todo o país do mundo, né? Então, nada é impossível, né? Basta querer. Massa. E aí, quer falar alguma coisa? E depois disso? Não precisa, né? Não precisa, O cara deu uma velho. aula, né? Porra, velho. O cara deu uma aula. É aí que vai explodir o de views, né? Ó. E treinem, não cuidem da vida dos outros, tá? Não cuida, não fique fazendo fofoca, não fique bancando a naja fofoqueira. Tá? Só o pescocinho, a linguinha. Tá? E o Bota ver- a viola no saco, bota o ego no seu lugar. Tá? Porque assim, ó, carinha bonita tem aos milhões por aí. Tá? Mas conteúdo, assim, ó. Conteúdo é raro, cara. Então, cuida da tua vida. E esse conteúdo é raro aqui, ó. Muito bom. Então tá, né? Fechamos Valeu. então. E até a próxima, Eduardo. Valeu a tua presença. Meu, me senti Bah. muito honrado. Ah, gostei muito. Muito legal. Vamos muito ter que bom. chamar mais vezes, o cara. Não, agora vai ser... Vai virar patrocinador. Aham, vai Venho virar sempre. parte aqui do podcast Vai aqui pra começar a valorizar cobrar. o nosso canal, né? Valeu, pessoal. Boa noite aí, bom dia ou Boa noite. tarde, né?